perto está. Bom dia, gente. Vamos chegando aí, vamos entrando para a gente poder fazer esse dominical, né? Na parte da manhã, nos reunirmos aqui em EBD, estarmos refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, eu queria que você pudesse já estar se conectando aí, está entrando. Cleonice, Deus abençoe. Tia, um abraço da mamãe aí. A Cláudia, Marinete, Marlete, Deus abençoe a sua vida. E vamos aproveitar esse domingo de manhã para podermos tirar uma hora aí para a gente poder estar meditando na palavra do Senhor, né? Refletindo naquilo que Deus tem para nós nessa manhã e nos fortalecendo na sua palavra, nos fortalecendo nas suas promessas que são eternas, reais e verdadeiras sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Nós estaremos aqui passando esse momento em oração e reflexão da palavra do Senhor. E eu peço a você que possa estar aí convidando alguém para estar nessa manhã de domingo, né? Refletindo também conosco na palavra do Senhor. Faça um convite aí para um amigo seu, para que nós possamos tirar esse momento em que normalmente, sem esta pandemia, né, que está assolando o mundo, nós estaríamos na igreja fazendo isso, lá com os irmãos no templo. Mas, como nós sempre temos dito aqui, não é por causa do impedimento de estarmos no templo que nós vamos deixar de estar juntos numa só ligação espiritual, num só momento diante de Deus. E é isso que nós podemos fazer através dos meios de comunicação que nós temos hoje. Então, aproveite aí o teu celular, aproveite o que você tem como ferramenta, né? Na sua mão, para você poder também evangelizar, convidar alguém para estar assistindo uma palavra, meditando sobre a palavra do Senhor nesses dias. Conceição, Deus continue te abençoando também, minha irmã. Sua família, sua casa, tá bom? Então vamos lá, vamos nos conectando aí, a gente vai daqui a pouco estar orando e vamos estar louvando ao Senhor aqui, a capela, você vai louvar na sua casa comigo aí, tá bom? E depois a gente vai partir para a reflexão na escola bíblica aqui dominical. Vamos refletir sobre a palavra do Senhor ao nosso coração. Ivone, Deus abençoe a sua vida, viu? A sua família. Um abraço no Felipe aí, um abraço nos Carlos e em toda a família, tá? Então vamos lá, vai convidando aí, a gente vai orar e depois a gente vai cantar um louvor, que eu tô com saudade de cantar com a igreja, um louvor que eu gosto muito e eu vou estar cantando aqui e você vai estar louvando ao Senhor na tua casa também comigo, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã de domingo, momento que tu nos concede de podermos estar na tua presença, Senhor, independente de tudo que está acontecendo à nossa volta, tudo que está acontecendo no mundo, Senhor, nós podemos reservar um tempo, pararmos e estarmos diante da tua palavra e nela meditarmos, refletirmos e procurarmos ouvir a tua voz no meio do caos, no meio da tempestade, no meio daquilo que tem assolado, Deus, a humanidade. Nós podemos ouvir a... Então nos ajuda, Senhor, nesta manhã de domingo, a te ouvir, a prestar atenção,
naquilo que Tu quer nos ensinar através da Tua palavra. Obrigado pelos meus que já estão aí entrando, estão conectados nessa manhã de domingo. Eu sei que muitas igrejas estão fazendo a sua transmissão, os pastores estão trazendo a palavra do Senhor, mas eu, Senhor, peço agora também por esses que estarão conectados conosco aqui da igreja, recebendo a Tua ação por toda essa situação que tem acontecido. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, nos fortalece por meio da Tua palavra. É o que nós queremos nessa manhã de reflexão, estarmos vivendo diante de Ti. Nós pedimos isso, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre cada família, sobre cada um, nesta hora, sobre cada igreja, sobre cada irmão, cada filho Teu, em nome de Jesus, pedimos a Tua e misericórdia, em nome de Jesus, o nosso bondoso Salvador. Amém. Amém. Gerson Vieira, Deus abençoe, Gerson. Abigail, Deus abençoe, Abigail. Tá? Se você não fez ainda, faça aí um convite para um colega seu, para um amigo seu, para ele poder passar um momento de reflexão da palavra de Deus na vida dele. Isso vai trazer edificação, fortalecimento à fé, porque é o que nós precisamos em dias de batalha, em dias de luta, em dias de enfrentamento de adversidades. Nós precisamos ter a nossa fé fortalecida, né? A gente costuma a receber a palavra aos domingos, a mensagem que nos é entregue. Quantas vezes você já ouviu pregações que dizem ao seu coração, através da palavra de Deus, que nós não vivemos por vista, mas por fé, pelaquilo que cremos. E nós estamos num momento em que nós precisamos prático aquilo que nós recebemos. Vivemos pela fé e não pelo que nós estamos vendo. Então não é o que está acontecendo que vai calar a voz da igreja, que vai calar, né, o adorador, no sentido de se colocar diante do Senhor e buscar a sua face. Então nós precisamos fortalecer aquilo que é importante nesse momento, que é a nossa fé. Então eu queria convidar você nessa manhã a fortalecer a sua fé junto comigo. Eu preciso fortalecer a minha fé e eu creio que você também precisa. Eu queria convidar você para nós louvarmos a Deus. Há um cântico que eu gosto muito de cantar lá na igreja. Eu declaro para a igreja que esse cântico, ele é o meu cântico preferido em termos de louvor, que eu me identifico muito com ele, gosto muito dele. E eu quero cantar com você, se você puder cantar aí na sua casa, junto comigo, queria que você cantasse, tá bom? Ele diz assim: perto quero estar, junto aos pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga mais uma vez: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvo
Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Esse louvor me chama muita atenção. Te louvarei, não importam as circunstâncias, né? Eu te louvarei, apesar de tudo, eu vou permanecer te louvando, te adorando, e nós precisamos permanecer. E a palavra que eu tenho para você hoje aqui da parte de Deus é uma palavra que Deus fala para nós, que nós podemos permanecer contra as lutas, contra as adversidades, contra as situações adversas para a nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá todo o respaldo, tudo aquilo que nós precisamos para permanecer nesses dias, firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Fazendo o nosso trabalho não é vão, não é em vão no Senhor. Eu queria que você pudesse já abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 6. Talvez você vai ouvir aí durante a transmissão um passarinho, de repente um cachorro latindo. Eu estou aqui na varanda da casa, a minha internet da casa está ruim, eu estou sem o sinal e eu estou transmitindo pelo 4G, e aí tem que ser num local onde pegue melhor, e eu estou aqui na varanda e de repente você vai escutar um ruído aí diferente, mas não deixa que isso possa tirar a tua atenção daquilo que Deus quer nos revelar nesta manhã, né? Nesta manhã Deus quer falar ao nosso coração. Efésios capítulo 6, queria que você... E eu tenho da parte de Deus uma palavra para você, do cotidiano da nossa vida cristã, porque já estivemos diante desta passagem e de tantas outras várias vezes, né? Mas eu costumo dizer que não é o quanto você ouve aquela palavra, o quanto você está repetidamente ouvindo aquele texto, que na verdade vai fazer toda a diferença, mas o quanto você aplica aquele texto na sua vida, isso torna a palavra realmente cada dia mais eficaz. A Bíblia, ela entra no nosso coração, na nossa mente, e através do Espírito Santo ela faz a mudança para que nós a pratiquemos no dia a dia. E nós estamos sendo desafiados a praticar a Bíblia, né? A não ficarmos apenas no intelectual, no conhecimento teórico, mas vivermos e praticarmos dia a dia essa palavra. E Paulo aqui tem uma palavra tremenda a uma igreja, que é a igreja de Éfeso. Eu queria deixar com você este texto da palavra do Senhor, lá no capítulo 6, verso 10 até o verso 20. Abra sua Bíblia aí, na sua casa, Efésios capítulo 6, verso 10 a 20. Onde o título aí é a armadura de Deus, né? Paulo está aqui concluindo a conclusão dessa carta, depois de vários assuntos nessa epístola aos Efésios. Paulo começa essa carta falando de salvação, né? Que nós somos salvos pela graça. Paulo vai falar aqui nesta carta sobre a unidade da igreja, vai falar sobre o relacionamento dentro de casa do marido, da mulher com os filhos. Paulo vai falar sobre santidade nessa carta. Paulo vai falar de diversos assuntos aqui nessa carta, mas ele vai concluir, né? Ele vai concluir essa epístola fazendo uma exortação a uma preparação para enfrentar as lutas da vida. E eu botei lá, né, como chamada, título dessa palavra dessa manhã é Preparando-se para as lutas, ou Preparado para as lutas. E eu queria refletir sobre isso com base nesta palavra de Paulo à igreja em Éfeso. Então abra lá, Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios capítulo 6,
verso 10, tá? Nós vamos refletir hoje. Você tem estado preparado ou está se preparando diariamente para as lutas que a vida nos apresenta? Então é isso que eu queria ver com você à luz dessa palavra que Paulo dá à igreja em Éfeso. E a nossa. Vamos lá? Vamos ler o texto? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Esta é a palavra que eu quero orar ainda. Senhor, eis a tua palavra, que é viva e eficaz, que é espada que penetra, Senhor, a nossa alma, a ponto de dividir juntas e medulas, discernir todo o pensamento humano. Senhor, ajuda-nos a nos render à tua palavra e por ela sermos lapidados, ministrados, fortalecidos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos acompanhar aqui. Se nós pudéssemos resumir a dinâmica da vida, quero para você pensar um pouquinho. Se nós pudéssemos resumir a dinâmica da nossa vida eu diria que nós poderíamos usar essa frase. Pelo menos eu usaria. A nossa vida é uma luta constante. Eu poderia resumir a dinâmica da minha vida dizendo, é uma luta constante. Na verdade, a vida, viver, é uma luta. A vida, a dinâmica de se viver é uma luta constante. E nós estamos enfrentando essa luta todos os dias. A cada manhã, a cada momento que você se coloca de pé, você está na dinâmica de uma luta, de uma batalha, de uma guerra, né? E Paulo não tinha uma visão diferente. Eu poderia até fazer desse pensamento também o pensamento de Paulo, porque ele encara aqui a vida da igreja, a dinâmica da vida da igreja como uma guerra. É por isso que ele vai concluir a epístola falando de uma necessidade de nós estarmos preparados para a luta da vida, para a luta da igreja diante dos desafios que ela tinha, né? Ele está escrevendo para uma igreja como ele escreveu para outras várias igrejas, falando sobre fortalecimento da fé, sobre preparação para enfrentar as lutas da vida. E não é assim, não é diferente assim também nos nossos dias. Nós precisamos estar preparados para enfrentar as lutas que surgem, né? E Paulo aqui, quando ele está concluindo esta carta, ele deixa essa orientação. Depois de falar tantas coisas, Paulo vai dizer assim, e a palavra que ele, quanto ao mais, é como se Paulo tivesse assim, no entanto, enfim, concluindo, meus irmãos, concluindo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos nos preparar. Vamos estar preparados para aquilo que nós temos que enfrentar. E eu quero dar aqui o caminho, passo a passo, para nós estarmos preparados para as lutas da vida. É interessante que nós sempre hoje, eu digo assim que, infelizmente, nós vivemos do contexto
né? Paulo também escreveu aqui num contexto, cada carta que ele escrevia, ele observava o contexto pelo qual ele estava escrevendo, direcionando aquela carta, e ele abordava aquele contexto para fazer a mensagem entender que elas precisavam reagir àquele momento que elas estavam vivendo, e como eles precisavam se posicionar naquele momento. Então hoje, quando a gente ouve muito falar de que os pregadores estão trazendo muito na sua pregação a questão do que está acontecendo à nossa volta, porque é inevitável não observarmos o contexto. E aí, dentro desse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, eu quero fazer aqui uma alusão à questão da preparação. Por exemplo, a importância da preparação. Muita coisa está acontecendo de perda nesses dias em todo o mundo por causa da falta de preparação. Nós não estávamos preparados para enfrentar uma pandemia. E aí nós estamos vendo o caos que nós estamos passando por falta de preparação, aquilo que nos pegou e foi, na verdade, entrando, e aquilo que nós temos que fazer talvez lá no início não fizemos, e tanta coisa que aconteceu. Mas fora isso, falta a preparação de equipamentos, preparação de estrutura, tudo isso. Não havia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, passou o caos porque a estrutura não estava preparada para suportar algo de tamanha grandeza como está acontecendo aí nessa pandemia. Mas eu quero trazer à luz da Bíblia, que a gente não tem que estar só olhando a preparação física. Aqui a Bíblia vai tratar de uma preparação espiritual, uma preparação do nosso coração, uma preparação da nossa fé, para enfrentarmos as adversidades que em muitas situações fogem ao nosso controle, ao nosso conseguir dar um jeito, conseguir retomar o controle, e nós precisamos estar preparados espiritualmente para enfrentar essas questões. Então, querido, é sobre isso que eu queria falar com você, porque a palavra de Paulo aqui, ela toma um cunho espiritual, mas que tem aplicação na nossa vida cotidiana, porque nós não somos apenas pessoas carnais, nós somos espirituais e precisamos nos preparar espiritualmente. Se o nosso coração ele estiver fortalecido, se o nosso coração ele estiver robustecido, se as nossas emoções estiverem fortes, realmente firmadas em algo que possa nos dar sustentação, nós conseguimos lidar e passar por essa situação. Ainda que haja ferimentos, ainda que haja dor, mas a gente consegue passar, né? E é interessante que qual é o contexto que Paulo está escrevendo essa epístola? Aqui é aproximadamente o ano 60 depois de Cristo. Depois de Cristo, no ano 60, Paulo, na verdade, aqui ele está preso em Roma. Esse é o contexto. Ele está na prisão em Roma e ele está escrevendo a igreja em Éfeso. Eu diria que Paulo ele teve bastante experiência no tocante a falar sobre lutar no meio da adversidade, sobre permanecer, sobre usar as armas certas no meio dos problemas, porque Paulo, ao longo do seu muitas adversidades. Quando Paulo ele dá o seu currículo, ele vai falar que ele enfrentou naufrágios, perigos, espada, enfrentou perseguição, enfrentou morte, enfrentou fome. Ele vai dizer como é que ele viveu a vida dele, como é que foi a dinâmica do ministério do apóstolo Paulo. E não foi sentado num gabinete, não foi sentado numa cadeira, não. A dinâmica do ministério do apóstolo foi enfrentando batalha o tempo todo para que o evangelho pudesse chegar às várias localidades que Deus havia enviado ele. Paulo foi enviado aos gentios, né? E eu não estou dizendo aqui que a gente está aqui agora pregando a palavra não seja algo útil, sempre é útil, porque Deus chama cada um dentro da sua missão específica. Chamou Paulo para pregação do evangelho aos gentios, e Paulo correu aquela região toda pregando o evangelho. Mas não foi algo fácil, foi uma dinâmica de luta constante, assim como a dinâmica de um pastor hoje diante da igreja, para pastorear o rebanho, é luta constante. Assim como a dinâmica do próprio rebanho é uma luta constante. Você lutar com a sua família para permanecer em Cristo é uma luta constante. Você poder permanecer fiel nesses dias de tantos afrontas à nossa fé é uma luta constante, né? Em todo tempo. E nós precisamos nos buscar aquilo que pode nos garantir a preparação para essas lutas. E é isso que Paulo vai dar como ensinamento
à igreja em Éfeso. Ele termina a sua carta dizendo, olha, no mais, presta atenção numa coisa, enfim, depois de tudo que eu falei, no mais, o que vocês têm que fazer? E aí ele começa a dar aqui, passo a passo, daquilo que serve como preparação para nós enfrentarmos as lutas da vida. Quando não há preparação, quando não há uma preparação, inevitavelmente a derrota ela é eminente, ela é praticamente certa. Quando não nos preparamos, a possibilidade de você enfrentar a derrota é quase iminente, né? É quase que impossível você não viver uma derrota se você não se prepara. Isso faz parte do contexto de vida. Se você não se prepara, por exemplo, nas coisas simples da vida, que é se preparar para poder ter uma família, se preparar para poder estudar, ter uma posição melhor na sociedade, se preparar, enfim, para poder, aqueles que são esportistas aí, para poder competir numa Olimpíada, num campeonato. Se você não se preparar, a derrota é iminente, né? A derrota vai vir, porque não houve preparação. Então Paulo está dizendo aqui para a igreja que a igreja precisa estar preparada para essa batalha do dia a dia, principalmente na questão da sua fé, naquilo que a igreja crê. E é isso que eu queria começar a compartilhar com você aqui nessa manhã, né? Como é que tem que ser essa preparação? Como é que nós podemos, pastor, nos preparar nesses dias para que nós possamos passar por tudo isso e sairmos triunfantes, vitoriosos depois de tudo isso? E resistir, principalmente, a tudo que está acontecendo. E Paulo começa aqui, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa que eu destaco, que faz parte da preparação daqueles que creem em Jesus, daqueles que estão com Cristo, daqueles que creem, daqueles que acreditam nas promessas de Deus. A primeira coisa que eu creio que Paulo está dizendo para a igreja assim: não lute, não guerreie, não vá para a guerra confiando em você mesmo, ou depositando a sua esperança na sua capacidade, na sua força. Por isso que ele fala, quanto ao mais, que vocês possam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Existe o poder de Deus, que é o poder máximo em toda a humanidade, em toda a terra. É o poder que está sobre todos. É o poder daquele que domina tudo e todos. E a nossa esperança, a nossa força, a nossa capacitação precisa se apoiar na força do Senhor, no seu poder. No poder que ele demonstrou ao longo de toda a história da humanidade. Da criação à salvação, a nossa redenção e vida eterna. Ele mostrou o seu poder e o domínio que ele tem sobre tudo. E nós precisamos nos apoiar nele. Nós não podemos nos apoiar, eu tenho repetido isso aqui várias vezes, nos ensinos, na força humana, na capacidade humana, que em muitos momentos vão estar perdidos sem ter o que fazer. A nossa força precisa vir do Senhor. Por isso a importância de você manter um relacionamento com Deus. De você manter esse diálogo, de você manter essa dependência, de buscar na fonte. Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte que alimenta a nossa alma. Ele é a fonte que, quando nós estamos conectados a Ele, a nossa bateria está carregada, né? Hoje você precisa carregar o teu celular, vai lá, está descarregando, liga na tomada para pegar um pouquinho de carga. E assim é a dinâmica do dia a dia do uso do celular, não é isso? Está ali usando para fazer um negócio da faculdade, para mandar um e-mail, para mandar uma mensagem, para participar de uma conversa. Você vê que a bateria está acabando, você vai rapidamente, corre lá, procura onde está o carregador e vai, pum, conecta lá na eletricidade para que a carga venha e continue você fazendo aquilo. Na mesma proporção na vida espiritual, se nós queremos continuar a dinâmica da luta diária, nós precisamos estar conectados a Deus. O tempo todo. O tempo todo recorrer na oração,
na intercessão, na leitura da palavra. Isso é constante. Ah, pastor, mas é tão difícil às vezes a gente parar um pouco. Às vezes eu estou tão atribulado, às vezes eu estou com tanto problema, pastor, que não me sobra. Eu não consigo, pastor. E às vezes o que acontece com muitas pessoas é que os problemas vão cada vez mais sugando a tua força e você não recarrega ela. Você não conecta a sua vida a Deus, que é como Paulo está dizendo, no mais, que vocês sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. É você entender que você existe e faz parte de um plano eterno, de um plano de salvador, de um plano de amor, de um plano de cuidado, de um plano de redenção da parte de Deus. Você sozinho, que não quer deixar você lutar esta guerra, esta batalha da vida individualmente. A batalha da vida é para ser lutada na força do Senhor. Dos mínimos problemas que você enfrenta aos problemas que você coloca uma dimensão tão grande, eles são para ser vividos e enfrentados na força do poder de Cristo. É isso, querido. Esse é o segredo de Paulo quando ele conclui a carta. Olha, irmão, muita coisa, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não vão lutar essa guerra na força de vocês, mas que vocês possam ser fortalecidos no poder do Senhor Jesus. E é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. A primeira coisa, para nós nos prepararmos para tudo que estamos vivendo e o que ainda vamos viver. Tudo que estamos passando agora e o que poderá vir pela frente. Nós precisamos nos fortalecer na Senhor Jesus, através de um relacionamento com Ele, de uma vida no altar, de uma vida de conexão com Ele. Muito mais do que a conexão pelos meios de comunicação e internet hoje, é a nossa conexão com Deus. Às vezes eu estou fazendo tantas atividades em casa, mas eu estou conectado com a minha mente a Deus. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, fortalece o meu ânimo. Isso é estar conectado o tempo todo, é a sua mente estar pensando, entrando e se colocando no Santo dos Santos e dizendo, Senhor, me ajuda, me fortalece. É possível, querido. E aí ele começa a dizer aqui, agora ele vai dar, depois dele falar de onde vem, de onde você tem que se buscar a força, onde tem que estar a sua capacidade, Paulo vai dar agora as instruções do que você tem que fazer sobre as suas guerras, para estar preparado para as lutas. E ele vai começar dizendo no verso 11 que nós precisamos, na verdade, tomar sobre nós uma vestidura, tomar sobre nós uma armadura de guerra. O contexto da visão de Paulo aqui é do guerreiro, é daquele soldado que está na guerra. E ele precisa de aparatos, ele precisa de coisas para entrar na guerra e permanecer e derrotar e vencer. Sem isso, o soldado está vulnerável a ser morto no campo de batalha. Essa é a visão na mente do apóstolo Paulo. E ele começa a falar, revestivos, ou melhor, vistam-se. Coloque agora a vestimenta para essa batalha. E é batalha diária, irmãos. Não é uma batalha específica, é a batalha do dia a dia da igreja. Paulo diz, revistam-se, revistam-se, vistam-se. Coloquem sobre o corpo de vocês, sobre a vida de vocês, toda a armadura de Deus. Ele fala, revistam-se de toda a armadura de Deus. Não é uma armadura humana. Não é uma camisa escrito eu tenho fé. Sabe? Não é uma camisa com um versículo bíblico, não. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Essa armadura é Deus que fornece, essa armadura é Deus que dá, essa armadura vem dele, essa armadura é dele e ele disponibiliza para você, através da sua graça e do seu amor, para você vencer a batalha diária da sua vida. Então ele vai dizer, primeira postura que você tem que tomar para encarar as lutas, revista-se de toda a armadura de Deus. Aí ele coloca aqui o propósito de você fazer isso. Qual é o propósito, pastor, de eu me revestir? Isso vem através da tua mente. Ele vai falar aqui das várias aparatos da armadura, mas começa com a tua mente. Esse revestimento vem na mente, você trazendo a sua mente, para que vocês possam ficar firmes. Olha aí, contra as ciladas do diabo.
Paulo está dizendo para que você possa ficar firme. Paulo não está dizendo que você não vai ser golpeado ou alguma coisa vai poder, de repente, te balançar na guerra. É impossível um soldado na guerra não sofrer algumas investidas do inimigo. Por isso que ele está falando, contra as ciladas do diabo. O ambiente que a gente está vivendo, não pense que o nosso adversário está descansando. Ele está de desespero, o ambiente de terror, o ambiente de medo, para lançar as suas armadilhas, as suas ciladas. E às vezes, se nós não tivermos tomando o que Paulo está falando, nos revestindo de toda a armadura de Deus, nós caímos na cilada do diabo. Sabe como é que pode ser a cilada do diabo nesses dias? Eu quero tornar essa palavra prática para nós. Pode ser dentro da nossa casa, no nosso relacionamento conjugal. Todo mundo ali não aguentando mais ficar dentro de casa, impaciente um com o outro, e de repente, por não estar entendendo que você tem que estar revestido dessa armadura de Deus, você cede a uma cilada que Satanás coloca. Pô, eles estão já no limite. Vou lançar essa discórdia, vou lançar esse motivo de... Vou lançar uma palavra aqui que um vai falar para o outro e de repente a da casa é balançada, e além de viver a preocupação com os problemas que estão acontecendo, você agora vai ter que dar conta do problema conjugal, do problema familiar, ou do problema lá no trabalho, não sei, aonde você... Mas você precisa estar vigilante, porque as ciladas de Satanás sempre estarão sendo armadas ao longo da nossa vida. Não foi diferente com Jesus, quando foi tentado no início do seu ministério e na sua... Satanás estava sempre procurando oportunidade para lançar as suas armadilhas para que a gente pudesse, e Jesus pudesse fraquejar na sua luta, mas nós precisamos olhar o exemplo de Jesus, que usou a palavra, que Paulo vai dizer aqui que é a espada do Espírito, que estava revestido com essa armadura de Deus para poder resistir às ciladas do diabo. Não é diferente hoje. Estamos num tempo difícil, estamos num tempo que nós não imaginávamos. Estamos num tempo que tem afrontado as emoções, que tem balançado a mente humana. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos revestir de toda a armadura de Deus. Primeira coisa que você tem que fazer, renovar sua mente em Cristo. Paulo vai dizer isso. Renovem a vossa mente em Cristo Jesus. Muda a sua maneira de pensar. Lá em Romanos 12, Paulo vai dizer que nós temos que transformar, sermos transformados. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforme a mente, através de permitir que você seja revestido pela armadura de Deus, a começar pela sua mente, para você entender quem você é, para entender o que você está fazendo no mundo, para entender qual o propósito de Deus na sua vida, para entender para que você foi livre do pecado, da morte eterna, tem salvação hoje, para que Cristo fez tudo o que fez por você e para como você tem que viver essa vida hoje. Então você tem que começar a pensar nessas coisas para você poder ser revestido aí da armadura de Deus. Porque a nossa luta, Paulo vem dizendo agora que aqui ele fala do propósito. Primeiro Paulo falou da onde vem a nossa capacidade nessa guerra, a nossa força é no Senhor. Depois ele falou da necessidade de vestirmos algo, sermos revestidos pela armadura de Deus, para podermos resistir nesse tempo. E depois Paulo vai falar do propósito. Qual é o propósito dessa guerra? Essa batalha. E ele vai dizendo aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Querido, sabe qual é o propósito das regiões, dos principados e potestades nas regiões celestiais? Eles estão preocupados em que você trave uma luta. O foco deles é que você desvie o foco da tua luta, que você não mais lute contra eles, mas lute contra o outro. Para isso, e Paulo está dizendo, olha, entendam que a luta de vocês não é contra o seu próximo. Não é contra a pessoa que está do seu lado. A luta de vocês é contra os principados e potestades nas regiões.
Porque eles estão com o propósito de tirar o foco de vocês. E hoje as pessoas têm perdido o foco. E elas estão travando uma luta pessoal uma contra a outra, ao invés de lutar contra as regiões celestiais, que querem ver o afastamento da pessoa de Deus, que querem ver, na verdade, cada vez mais o distanciamento do ser humano, através de buscar apenas uma luta pessoal. E é o que nós estamos vendo hoje em dia. As pessoas travando, ofendendo umas às outras, às vezes deixando de oferecer o socorro necessário, porque às vezes estão deixando uma barreira entre elas e não conseguindo viver aquilo que é a vontade de Deus, que é a nossa comunhão, a nossa união em Cristo Jesus. Tanto para o propósito, como ele está escrevendo aqui para a igreja, ele está escrevendo para uma igreja, e nós como igreja temos que estar unidos nisso. Satanás quer dividir a igreja, Satanás quer tirar o foco da luta da igreja, mas também as nossas lutas dentro da nossa família, da nossa casa, porque nós somos igreja no contexto onde nós estamos. Então nós precisamos permanecer com o foco na batalha. Qual é o nosso foco? Combater os principados e potestades. E eles vêm através da nossa fé, do nosso contexto de entendimento daquilo que nós queremos para Deus. Certo de que nós precisamos ter dúvida, precisamos ter o dia a dia se apresenta como uma batalha e um confronto à nossa fé, que nós precisamos vencer pelo poder de Deus no Senhor Jesus Cristo. Então, em terceiro lugar, nós precisamos estar com foco nessa luta. Foco naquilo que nós fomos chamados para fazer, que é lutar contra os principados e potestades. E agora, Paulo vai colocar agora, a partir de agora, como é que você deve utilizar as ferramentas que Deus está te dando, está disponibilizando para você, para a sua luta diária. E aí Paulo vai começar a colocar aqui realmente as qualidades, as funções de cada sobre a sua vida. E ele vai começar a dizer aqui, verso 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, para que vocês possam resistir. A armadura, ela nos protege, ela nos dá resistência. Quando você se reveste da armadura de Deus, Deus coloca sobre você essa armadura, você se veste dela, a maior parte dela, ela vai servir para revestir você, te proteger e, na verdade, para que você possa ter resistência nessa luta. Sem ela você não vai resistir, sem ela você não vai conseguir ficar de pé. E é por isso que Paulo está dizendo que a gente tem que se revestir dessa armadura. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. O dia mau vem, o dia mau chega, O dia mau não é algo que é romântico, o dia mau é real, ele chega. Como nós estamos vivendo várias situações no nosso dia a dia que representam o dia mau, das situações difíceis, dos problemas, das dificuldades, das provações e aflições da vida, ele chega. Mas nós precisamos estar preparados para resistir. Por isso a minha palavra nessa manhã é preparados para enfrentar a luta da vida. Para isso, precisamos estar prontos, preparados para resistir. E uma coisa que a gente tem que buscar hoje é resistência, para chegar até o final. Paulo vai dizer no final da sua vida, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Veja bem, eu combati na minha vida, eu completei aquilo que estava proposto para mim até agora. Até onde Deus quis que eu chegasse, eu cheguei. E eu guardei nesse tempo todo a minha fé. Paulo resistiu aos embates da vida. A gente pensa no apóstolo Paulo escrevendo essa carta aqui, e a gente pensa numa pessoa tão sábia, tão cheia do Espírito Santo, tão tremenda, que parece que em algum momento da vida dele ele não sentiu vontade de largar tudo, não sentiu vontade de negar sua fé, não sentiu vontade de ter conflitos naquilo que ele pensava. Paulo passou por isso como ser humano.
mas ele resistiu. É o que Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso. Se revistam de Deus, se revistam do poder do Senhor. Coloque essa armadura que vem da parte de Deus sobre a vida de vocês, para que vocês possam resistir os dias maus que virão. Então, querido, em nome de Jesus, hoje é tempo de nós, bons soldados de Cristo, estarmos tomando posse mais do que nunca na prática, não na teoria, da armadura de Deus para resistirmos esses dias difíceis. E ficarmos firmes, inabaláveis, até o dia de Cristo, que é a volta dele para buscar os seus. E aí Paulo, no verso 14, ele vai começar cada aparato da ferramenta e como você tem que usar isso na sua vida. Ele vai dizer no verso de número 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Um dos aparatos da ferramenta do soldado de Cristo, e a ferramenta que é a armadura de Deus, é nós estarmos vestidos com a verdade. A verdade, verso 6, da boca de Jesus sai qual é a verdade. O que ele diz lá? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É isso que Paulo está falando. Se revestir da verdade, desculpa, é se revestir do próprio Cristo. Se revestir da própria pessoa de Jesus na tua vida. Jesus precisa estar sobre você, sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua mente. Tudo que você vive hoje, você tem que pensar em que Jesus fez por você. Tudo que você vive hoje, você precisa pensar no grande amor de Deus revelado em Cristo sobre a sua vida. Para você entender a dinâmica da vida, que você não é uma pessoa sem valor. Que você não é uma pessoa sem importância. Que você não é uma pessoa que está vivendo de forma alienada a sua vida. Tem alguém que cuide de você. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. E eu cuido das minhas ovelhas. Então, quando Paulo está dizendo assim, estai firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade de Jesus. Pastor, a palavra, e a palavra é Jesus, é o verbo encarnado. Ele se fez carne e habitou entre nós, né? O verbo, o logos, a palavra que estava no início se fez carne, é a palavra viva. Jesus habitou entre nós. E tudo que nós lemos na Escritura está centralizado nele, na mensagem dele, para que nós entendamos que nós precisamos estar revestidos de Jesus, a própria palavra. Aquilo que vem e emana da Escritura, que nós estamos lendo aqui agora, é Jesus puro. Quando você lê a Escritura, é a revelação da palavra, é Jesus falando, comunicando com você quem Ele é, o que Ele quer fazer na sua vida e como Ele quer que você viva esses momentos que você está vivendo agora. Então, querido, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Couraça, aquilo que está no peito, aquilo que guarda o coração, aquilo que guarda as tuas emoções, precisa estar revestido de Jesus. Por isso que ele fala aqui, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça, que vai ali no peito, né? A couraça da justiça. O que é isso, justiça? A tua justiça? A minha? Não. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Há muita coisa querendo condenar a nossa fé. Tem gente que vai poder dizer assim, pô, por que nós estamos passando por isso? Será que nós temos errado tanto? Será que é por causa do nosso erro que nós estamos vivendo isso? Será que, sabe, a gente vai perecer por causa do nosso erro? Querido, quem está com a couraça da justiça, essas setas não tem alcançado. Porque ele sabe que ele está revestido na justiça de Deus em Cristo. A justiça não vem de nós mesmos. Ela vem do Filho de Deus. E Paulo vai dizer que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que nasceram de novo. Nada pode te condenar, nem o teu pecado, que às vezes você tropeça diariamente, pode condenar hoje você, se você entendeu e recebeu a justiça pelo sangue de Cristo na sua vida.
Logo mais nós vamos estar em Santa Ceia. E a ceia representa a justificação pelo mérito de Cristo. E o crente ele precisa ter a mente dele revestida com essa verdade. Senão ele vive a sua vida tentando encontrar suas aflições, o porquê das lutas, o porquê dos momentos difíceis. E às vezes ele vai fazer comparação com a sua vida de erro, às vezes. É porque eu estou errando somente. É verdade que às vezes nós colhemos fruto daquilo que semeamos. Se você errou ali, às vezes você colhe um fruto de uma má ação que você teve. Mas nós não somos no sentido da salvação e do amparo divino, porque nós erramos. Na relação com Deus, nós fomos justificados para a vida eterna, aqueles que creem em Jesus. Então a gente não pode colocar em xeque a questão da salvação, que eu vou verdade, eu erro, porque na verdade eu cometo meus deslizes, pecados, eu vou perecer. Não, a gente não pode trazer essa culpa, porque senão torna sem efeito o que Cristo fez na cruz. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Logo, ele pagou o preço, somos justificados. E justificados somos nova criatura. Eu costumo dizer que o cristão, na verdade, ele não peca, não é porque ele é bom. Não é porque ele é bom. É porque a consequência dele ter sido salvo, ele não vive pecando. Não é que ele não peca, ele não vive em pecado. Ele comete pecado, mas ele não vive uma vida entregue ao pecado. Porque ele foi justificado. Ele agora tem uma nova vida. A mente dele foi transformada. E ele consegue viver a vida que Deus separou para ele, resistindo, como Paulo está falando aqui, às afrontas, às acusações, né, os interpérios da vida aí, mas ele continua firme no Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, revista-se, diz aqui Paulo, cinja-se, esteja com você sobre a verdade, esteja sobre a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de muita mentira, de muito fake news, né? Mentira. Na questão espiritual tem muita mentira e muita coisa falsa sendo pregada, sendo ensinada, e as pessoas estão pegando a mentira e revestindo a sua vida com mentira, e a verdade não é essa mentira. A verdade é Cristo, o que Ele fez por nós, o grande amor dele para conosco, que nós precisamos nos cingirmos com essa verdade para resistirmos os ataques, as ciladas de Satanás, que sempre vai querer confrontar. Então aí, depois Paulo vai falar o seguinte: depois de você se cingir com a verdade, você precisa estar calçado, né, com os pés, com a preparação do Evangelho. Coloca o Evangelho, a preparação do Evangelho da paz, calça essa malha. Nós estamos vivendo um tempo de tumulto, de incerteza, e muito propenso para se pregar a paz em Cristo através do Evangelho. Sabe aquela paz que Jesus falou aos discípulos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo a dá. E a paz que o mundo a dá é a ausência de pandemia, é a ausência de crise, é a ausência de problema difícil, é a ausência de falta de dinheiro, é a ausência de qualquer dificuldade. Essa é a paz que o mundo dá. Jesus está ensinando: eu vou deixar uma paz que não é como o mundo dá. É a paz que está calçada em mim, no que eu fiz, no que eu tenho como promessa, no que eu tenho como sustentação para você, para esse momento difícil. Essa é a paz que Jesus está trabalhando no meio da igreja. E aqui, calçar os pés com o Evangelho da paz é dizer que o crente hoje, ele está preparado para viver as lutas, sabendo quem ele é em Cristo e que ele pode pregar o Evangelho da paz. Através desse meio de comunicação que eu estou chegando até você, através de uma pessoa talvez que nem ainda entregou a vida a Cristo, comunicação, pregando o Evangelho da paz. Isso é calçar os pés com o Evangelho da paz. Porque a grande temática da igreja, o grande propósito da igreja é a sua comissão com Jesus. A grande comissão diz: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja: ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, para isso, você precisa estar calçado com a sandália da preparação para o Evangelho da paz. Aonde há palavra de guerra, desespero, onde há palavra de desassossego, você precisa chegar com a pregação do Evangelho da paz. Existe paz em Jesus, querido. Existe uma paz que você só pode experimentar nele.
Você não vai poder experimentar essa paz com a resolução das coisas. Porque tem muita gente que mesmo depois que tudo for resolvido, que mesmo depois que sair desse momento crítico, que mesmo depois que passar o problema, ele vai continuar às vezes com uma guerra dentro do seu coração, que só pode ser pacificada, que só pode ser acalmada pela paz que está na pessoa de Jesus. E é essa paz que o guerreiro na batalha, o guerreiro do Senhor, a igreja do Senhor, é essa paz que ela precisa estar levando através de calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. E quantos, eu vou dizer para você, quantos hoje estão deixando de calçar essa preparação para calçar uma sandália talvez da rivalidade com o outro por alguma opinião, por alguma discussão, por algum preferencialismo, e a gente esquece do evangelho da paz e parte para um outro lado carnal, e a gente esquece de pregar a paz. Está pregando às vezes uma outra cultura, não a cultura do reino de Deus, mas a cultura do reino da terra, a cultura da carne, a cultura das nossas próprias desejos, das lascívias, das paixões. Isso tem sido pregado e tem sido calçado por muitos, quando deveríamos calçar as sandálias do evangelho da paz. E aonde nós estivermos, sermos agentes pacificadores. Então, irmão, em nome de Jesus, veja como é que nós podemos estar preparados para as lutas da vida, com o revestimento dessa armadura, sabe? É, na verdade, revestirmos de toda essa armadura. Em quarto lugar aqui, Paulo vai também, depois de falar de calçar a sandália, né? A couraça da justiça, a sandália da pregação do evangelho, da paz. E ele vai falar agora no verso 16 sobre algo que é maravilhoso. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo na armadura serve para nos defender contra os golpes, contra as setas. Um soldado empunha o seu escudo e quando alguém lança uma seta, ele coloca o escudo na sua direção e ali bate a seta naquele escudo e não atinge ele. E ele vai falar que a fé é o escudo da vida de um soldado cristão. A fé, na verdade, é aquilo que nos defende contra as incertezas. Contra as incertezas dessa vida. Não vivemos por vistas. Vivemos pelo que nós cremos, né? Vivemos por aquilo que nós acreditamos. E eu acho que o grande conflito e a grande dificuldade que nós temos é porque nós temos que viver a fé e somos desafiados a viver a fé num contexto de realidade em que você está vendo muita coisa. E a Bíblia fala para você ter fé de coisas que Deus te promete que vão acontecer, de livramentos. E você está vendo às vezes na sua volta muita coisa acontecendo e parece que as coisas não estão funcionando. Parece que, poxa, para que ter fé? Para que ter fé se eu não estou vendo mudanças? Querido, mas a fé é realmente esperar aquilo que a gente não está vendo ainda. Em muitas situações acontecer como você idealizou. Mas é ter fé para que até nesse momento que você não está vendo a coisa acontecer como você esperava. Você acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está governando toda essa situação. Que Ele tem a sua mão poderosa sobre cada situação. E ainda que você tenha que passar por algumas situações muito difíceis na sua vida, você continua crendo que Deus é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é amoroso. Esse é o desafio da fé, que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus que cuida, mesmo quando você está vendo que algumas coisas estão ficando difíceis. Porque ao olho nu, na sua contemplação material, você não está vendo. Mas você tem que crer no teu coração, no que a palavra diz, no que a promessa de Deus declara sobre você. E você tem que exercitar a tua fé no meio de tudo isso. Então, empunhar isso, porque muitas setas virão contra isso. Ou usando esse momento para balançar a fé de muitos. E você tem que tirar os teus olhos muito daquilo que você está vendo para colocar os olhos em Deus. Aquele que você nem pode ver com os olhos naturais. Aquilo que eu falei, se eu não me engano, na quinta-feira, quando Jesus pergunta lá ao seu discípulo, a Tomé, né, faz uma colocação para Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Que nós não possamos ficar apenas
presos ao que os nossos olhos estão vendo, mas que possamos trazer na nossa mente a fé, dizer eu creio no que está revelado na Escritura, na palavra dele. Eu creio no que ele falou e eu sei que vai acontecer, ainda que eu tenha que passar por muitas situações difíceis, eu creio. Paulo acreditava nisso piamente. É por isso que ele vai dizer que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e se preocupou em fazer uma coisa, mas eu guardei até o final a minha fé. E eu vou receber a coroa, separada para aqueles que foram realmente resistentes na batalha da vida, porque colocaram sobre a vida dele a armadura de Deus para combater o bom combate do dia a dia e resistir os dias maus, vencer. E é interessante que Paulo fala assim, para que vocês possam resistir e depois de ter vencido tudo, olha só, depois de ter vencido tudo, a vida, ela está todo dia te colocando diante de situações que você tem que vencer. E como é que a gente vai vencer? Se não realmente calçado e fortalecido no poder do Senhor Jesus. É essa palavra que eu quero deixar com você. Então, embaçando o escudo da tua fé. Creia a despeito da pregação de descrença que está vindo sobre você. Apesar de estarem afrontando a sua fé com relação se você continua crendo ou não. Creia. Busque isso no Espírito Santo. Busque isso na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que a tua consciência for afetada e tentarem colocar pensamentos, a própria vida, a própria luta, tentar colocar pensamentos na sua vida de dúvida, que você vá para a Escritura e leia a Bíblia, medite na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ela vai ser fortalecida pelo ouvir a Escritura Sagrada. Por isso a gente fala como um pastor sempre, não há como um cristão sobreviver nesta luta sem oração e leitura da palavra. Se nós não temos tempo para isso, querido, você está deixando de se revestir, você está deixando de se preparar para as lutas da vida. E Paulo continua falando aqui ainda, né? Embraçando sempre o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vocês não vão apagar alguns. Paulo usa a expressão, no qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. É como se você tivesse a imagem, fechasse os olhos, do outro lado tem Satanás colocando fogo na ponta das suas setas e ele está lançando setas, sabe, pegando fogo contra você, para que a tua vida seja queimada, seja provada, e quando você declara a sua fé em Cristo, no que Ele fez por você, você está embraçando o escudo da fé, e esse escudo que Deus tem para você, Ele está apagando todas as intenções de Satanás contra você, e estão destruindo todos os dardos inflamados do maligno. E eles caem por terra quando você, no teu coração, alimenta essa fé, naquilo que Jesus fez, naquilo que Deus proveu para você. Ele já proveu, ele não vai prover, ele já proveu. E isso que ele proveu na cruz serve de mantimento, de alimento, de combustível para todos os dias da nossa vida, né? Ainda que as coisas não aconteçam como você espera naturalmente, ele já fez o que deveria fazer. Quando você pensa no seu sacrifício, quando você pensa na sua entrega, no seu amor, no que ele foi capaz de fazer por você, isso vai alimentando o teu coração para você permanecer. Não, o meu Deus é bom, o meu Deus me ama, o meu Deus cuida de mim, o meu Deus me ampara, o meu Deus me fortalece, o meu Deus... Isso vai entrando no teu coração e você vai resistindo, como Paulo fala, para poder resistir o dia mau, os dias maus, né? Então, querido, há proteção nessa armadura através do escudo da fé. E Paulo termina falando aqui, tomai também mais 2 aparatos da ferramenta, da armadura do soldado, para a guerra do dia a dia, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, né? Realmente a espada é uma dos utensílios da armadura que é para você conferir golpes de ataque contra o teu inimigo.
Na armadura, a arma de ataque é a espada. E ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E eu sempre falei isso através de estudos e pregações. Na verdade, o Espírito Santo ele não atua sem a palavra. Ele atua em concordância com a palavra. O Espírito Santo, ele diz aqui que a espada do Espírito é usada pelo próprio Espírito de Deus para nos dar ousadia, para golpear, para avançar, para combater, para ferir e para destruir os nossos inimigos no mundo espiritual. Não, o meu irmão, não usar a palavra para ferir o próximo. Não usar a palavra para ofender o outro. Não usar a palavra, que é a arma espiritual, para poder, na verdade, conferir, de repente, ofensa ao outro. Não. Mas usar a palavra contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Na verdade, a Bíblia ela é útil para nos corrigir, para nos ensinar, para nos advertir, para que todo homem seja aperfeiçoado, né? Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é isso, a utilidade da Escritura. Mas ela é para ser usada para o nosso bem. Mas para os nossos adversários é arma de guerra contra eles. Porque assim como Jesus falou para Satanás, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Você está ali combatendo com a espada. Olha aqui, deu um golpe em Satanás. Nem só de pão viverá o homem. E quando nós usamos a palavra contra os principados e potestades nas regiões celestiais, através de uma vida espiritual, de uma vida de conexão com a palavra, de uma vida de declaração das promessas de Deus, de uma vida de declaração do que a Bíblia diz sobre o amor de Deus, do perdão de Deus, você está combatendo as ciladas do diabo contra a nossa vida. Em nome de Jesus. E ele fala aqui, além da espada do Espírito, do capacete da salvação. O capacete protege a cabeça do soldado. E quando nós falamos aqui no contexto espiritual, esse capacete, na verdade, da salvação, é o entendimento daquilo que aconteceu conosco em Cristo Jesus, quando ele nos salvou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa questão da salvação precisa estar envolvendo o teu pensamento hoje. Olha como é importante o capacete da salvação. É a convicção da pessoa de que se tudo acabar hoje, ela está com o Senhor nos céus. Ela está na vida eterna com o Senhor. Ela está num lugar onde não há mais choro. Isso é a convicção da salvação, que a salvação traz para você de real e verdadeiro. Sabe? Salvação. E quando a nossa mente está blindada com o capacete da salvação, as outras questões, elas não têm mais importância do que a salvação. E elas não vão poder também estar afetando o nosso dia a dia, no sentido de a gente viver entregue às dificuldades e aos problemas. A gente vai passar por eles, mas sendo fortalecido. Olha, vai passando por esse momento aí, vai dando glória a Deus, porque você é salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Tem coisa melhor para você. Agora é o momento. Não estou falando aqui de a gente estar vivendo a nossa vida dizendo o tempo todo que a gente quer morrer, não é isso. Mas você vai estar passando pelos problemas dizendo assim, olha, em nome de Jesus, eu vou passar por isso, e eu posso passar por isso, porque a minha visão é algo muito melhor nos céus com o Senhor. É isso que é o final de tudo, é a contemplação de tudo, é o júbilo eterno de Jesus. E enquanto isso, eu vou lutar, não permitindo que pensamentos venham na minha mente para desmerecer aquilo que é mais primordial, que é a salvação da nossa alma. É isso que Jesus veio fazer por nós. Ele nos dá suporte hoje, nos dá vitória hoje, nos dá vitória sobre as várias lutas da vida, mas ele já venceu a maior batalha. A batalha mais importante, que é a batalha contra a morte, vencida por Jesus na cruz. A morte
já foi derrotado. Paulo vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte? O teu aguilhão. Aguilhão ali é aquilo que afugentar. Onde está o teu aguilhão de condenação? Não tem mais. Porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu aquilo que trazia sobre a nossa vida a consequência. Ele venceu o nosso pecado naquela cruz. Para que nós hoje possamos viver com o capacete da salvação, na convicção de que as lutas da vida, elas podem ser resistidas, elas podem ser superadas, elas podem ser vencidas no poder de Jesus, no poder do que Ele fez por nós. Não é romantismo, não é palavra poética, é realidade. É realidade. E aqueles que creem vão viver essa realidade. Se você crê que Jesus pagou o preço por você naquela cruz, hoje é o dia. Nessa manhã é o dia de você tomar esse texto que você já ouviu tantas vezes e mais uma vez. Sabe o que você tem que fazer? Você está numa luta. Revista-se de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, sair de tudo isso inabalável para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Preparado para as lutas. É a nossa palavra dessa manhã de reflexão. Nós podemos nos preparar para as lutas da vida. Estamos vivendo a palavra que tem se colocado aí na mídia. Estamos numa guerra. É um cenário de guerra, né? Os próprios jornalistas estão dizendo aí, nós estamos vivendo um tempo de tantas baixas, até maiores do que nas guerras que já existiram. Pessoas têm se perdido a sua vida com muito maior número do que as guerras. E nós estamos numa batalha, e o chamado é a batalha contra o vírus, mas eu quero dizer para você que nós também estamos numa batalha espiritual e que nós precisamos estar firmes. Muitas dessas coisas que estão acontecendo hoje, a palavra de Deus que aconteceria. Coisas espantosas, diz lá o texto de Mateus, no finalzinho, quando fala do princípio das dores. Coisas espantosas, coisas que deixariam você perplexo. E nós estamos vendo hoje situações assim, e a palavra de Deus está nos advertindo ali. E nós estamos vivendo isso. Mas o interessante é que a palavra também nos adverte que nesse tempo muitos estarão apostatando da fé. Será um tempo de tanta angústia. Muitos estarão apostatando da fé. O texto, o amor de muitos se esfriará. Não só o amor pelo próximo, mas o amor também, às vezes, pela própria palavra, pelo próprio Deus que as resgatou. Então é tempo de nós nos revestirmos, estarmos preparados para esse tempo. A preparação física, sim, mas a preparação espiritual. Nos revestindo de toda a armadura de Deus. É a armadura de Deus que Ele tem para mim e tem para você hoje. Basta que você reconheça Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque não é possível vestir essa armadura se você não entregar o teu coração a Cristo e dizer para Ele: eu te reconheço, eu te recebo, eu abro o meu coração para Ti. E hoje eu ouço a Tua voz através da Tua palavra e resolvo, em nome de Jesus, pela ação do Teu Espírito, abrir o meu coração e declarar a minha fé em Ti. Nesse momento, você vai estar em condições de, nessa luta da vida, estar se revestindo da força do Senhor na sua vida. Então, você que está assistindo aí, de repente você, na sua vida, ainda não fez isso. E eu vou dizer que é algo importante para hoje. Entregue a sua vida a Cristo. Faça a entrega da sua vida a Cristo. Não trate isso como algo que deva ser resolvido depois. Ah, não.
vou esperar passar, talvez daqui para frente, em algum momento eu decida. Meu filho, decida agora, hoje, agora. Nós estamos vivendo luta todo dia. Deus quer revestir você com a armadura dele, para você resistir os dias maus. Mas isso começa com uma experiência com Deus, que é a experiência da conversão, porque aquele que não é, na verdade, convertido a Cristo, de forma alguma ele vai dar crédito ao que a Escritura está dizendo. Às vezes ele vai tratar apenas como, não como a espada do Espírito, mas como um livro literal, onde tem muitas informações, mas eu não uso nada na minha vida porque é apenas um livro de informação. Mas aqueles que receberam Jesus, foram transformados na sua vida, vai entender o valor da Escritura e vai poder usá-la de forma eficaz na luta diária da nossa vida. Assim como o capacete, a couraça, a sandália do Evangelho da Paz e o escudo da fé. Tudo isso de entendimento que Deus vai te dar no Espírito Santo. Mas para isso, entregue a sua vida a Cristo. Faça uma oração. Faça uma oração a Deus dizendo hoje: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. E eu quero viver um relacionamento contigo. Confesse teu pecado e viva para Deus. Mas eu quero deixar essa palavra nesse domingo, pela manhã. Nós podemos estar preparados, nos revestindo de toda a armadura de Deus, para resistirmos o dia mau e as astutas ciladas do adversário contra a nossa vida. A nossa luta, como eu falei no início, se pudéssemos resumir a dinâmica da vida, nós diríamos numa frase: é uma luta constante. E para a luta constante, vamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, te dê graça, misericórdia nesse domingo. Logo mais estaremos pelo canal aí do Facebook novamente, celebrando a ceia do Senhor, cultuando ao Senhor logo mais. E eu convido você a estar conosco, né? Como nós falamos no domingo passado, prepare a tua ceia na sua casa, né? Compre aí o suco de uva, o pão, deixa preparadinho. E lá da igreja nós vamos estar ministrando a ceia e você tomando na sua casa, com a sua família. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o sangue do Cordeiro de Deus que nos livra. Já era. Quando Deus disse a Moisés para libertar o povo, era para que eles pudessem celebrar a libertação. Então logo mais nós vamos estar celebrando isso. Então se prepare na sua casa, na sua família, para nós podermos juntos estarmos vivendo esse momento de ceia. Tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Obrigado por estar aí conosco. Denise, um abraço no Juarez. Rafael, um abraço aí na Jéssica, nas crianças. Onelma, Edna Bezerra, um abraço aí no Marcos, em todo mundo aí. Flávia Cordeiro, um abraço também no Livelto, na família. Pedro Mota, Leia, Edmar Geraldo, Deus abençoe, Edmar. Lê Almeida, Deus abençoe. Leandro Almeida. Genilda Maria dos Santos, Deus abençoe. Juliana, Deus abençoe. Luciane Pires, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Edna, Paulo Maurício, Deus abençoe. Alberto Mendonça, Deus abençoe, Alberto, em nome de Jesus. Leia Santiago, Deus abençoe. Laura Camacho, abençoe aí, Denilson, a família toda. Ellen Pigeu, aqui de Paciência, Deus abençoe a igreja de Paciência, tá? Cada um dos irmãos ali. Luciana Mendes, Deus abençoe. Luciana, Rodrigo, Vânia Maia, Deus abençoe a família toda aí. Laelcio e a família. Mas quem? Abigail, Deus abençoe sua vida, família. Gerson, Deus abençoe, meu amado pastor. Ivone Barbosa, Deus abençoe. Conceição, Cleonice, também a Cleide. E mais as pessoas que de repente você convidou, não apareceram aqui para mim, mas podem ter assistido aí. Compartilhe a palavra. É tempo de preparação, é tempo de estarmos revestidos. Eu vou orar por você e assim estamos encerrados esta manhã de domingo, tá bom? Em nome de Jesus, esse momento aqui devocional e aprendizado. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um que esteve aí ao alcance, Deus, da comunicação, desta via de comunicação. Obrigado pelos que estão conectados, assistiram aí a palavra, ouviram a tua voz. Nós te louvamos pela vida de cada um.
e pedimos em nome de Jesus que sobre a vida de cada um, Pai, repouse e esteja sendo liberado e eles estejam tomando posse da armadura que Tu nos fornece para resistirmos nos dias maus e podermos vencer tudo e, Senhor, passarmos por isso, sermos inabaláveis até o dia de Cristo. Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe os meus irmãos, abençoe aqueles que estão distantes, estão mais perto, abençoe aqueles que estão em missão, abençoe, Deus, aqueles que estão aí, Deus, na sua luta diária, enfrentando problemas com a doença, parentes nossos, Pai, em nome de Jesus, nós rogamos pela cura do Senhor, rogamos pela manifestação da Tua bondade e misericórdia sobre aqueles que estão enfermos nos CTIs, estão aí numa unidade de terapia intensiva. Senhor, visita os nossos conhecidos parentes, visita a nossa igreja, blinda-nos, Pai, com, Pai, a Tua palavra, blinda-nos, Pai, com a Tua promessa e que possamos permanecer no meio de tudo isso, firmes, inabaláveis, Senhor, confiando sempre no Senhor. Toma as emoções de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço pelos enfermeiros, médicos, pelos profissionais da saúde, por aqueles que estão no dia de hoje, Senhor, não podem estar em casa, no cotidiano da vida aí, numa profissão onde eles têm que estar na rua, têm que estar em contato, Senhor. Eu peço por todos esses profissionais. Guarda, protege, dá o escape, dá, Senhor Deus, a eles, Senhor, o descanso na Tua presença, na Tua palavra. Senhor, fortalece o coração desses Teus filhos e nos abençoa, Senhor, como igreja, que possamos trazer uma palavra de paz e esperança nesses dias de tantas notícias que causam desesperança, desespero ao coração humano. Nos ajuda como igreja. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Um abraço, fique na paz, em nome de Jesus. Logo mais estamos na transmissão do culto ao vivo, tá bom? Lá na igreja. Deus abençoe a sua vida aí. Em nome de Jesus, um bom domingo para você. Lembra de colocar outra coisa, de você tirar uma foto no momento da ceia e mandar para Carol. A sua família na ceia, tira uma foto e envia para Carol, tá bom? Pra gente fazer um mural, depois colocar aí as pessoas participando da Santa Ceia, mesmo estando na sua casa. Tira uma foto desse momento tão importante que é ceiarmos com o Senhor, e nós vamos fazer aí um momento de incentivo, de comunhão, através de uma foto da igreja aí, tá bom? Logo mais, às 19 horas, em nome de Jesus, eu te aguardo para a glória de Deus. Deus abençoe você.